Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, profeta Ezequiel, 22, 30. Os mais espertos já notaram que no momento do ofertório eu dou um prefácio e continuo na hora da mensagem. O pastor Daniel Alves, que é um jovem pastor, já aprendeu isso também. Eu escuto ele pregar, vejo que ele também tem feito dessa mesma. A gente fez uma pergunta lá e agora a gente tem, se podemos dizer aqui, uma resposta para nós em Ezequiel 22, versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Senhor, clamamos pela presença do Teu Santo Espírito agora, em nome de Jesus. Derrama sobre nós porção nova do Teu Espírito, para que a gente entenda a Tua palavra e que essa palavra provoque mudanças, transformações na nossa vida, para que a gente possa experimentar todas as Tuas promessas, para que a gente possa viver aqui nessa terra, já visando a vida eterna, Pai. Que a gente tenha frutos de vida eterna aqui enquanto estamos vivendo na terra. Abençoa a Tua palavra, que Teu Santo Espírito, com total propriedade, contextualize isso à vida de cada um, e que essa palavra não volte vazia, mas cumpra o Teu propósito. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Existem situações que acontecem nas nossas vidas, que as pessoas às vezes chegam para a gente e dizem assim: puxa, isso poderia ter sido diferente, não precisava ter acontecido assim, poderia ter acontecido de uma outra forma. Aí vem outras e dizem: não, aconteceu assim porque tinha que ser assim. Esse texto que nós acabamos de ler faz a gente pensar, querido, que existem situações na nossa vida que aconteceram, que não foram boas, que foram desagradáveis, que terminaram de uma pior maneira, que poderiam ter sido diferentes. Dá para você entender isso? Não é? Porque aqui a palavra de Deus diz que se a gente se colocasse na brecha, Ele poderia responder as coisas de uma outra forma. Então, olhando para a nossa vida pessoal, para a nossa história de vida, talvez a gente encontre situações na nossa vida que poderiam ter acabado de uma outra forma, se nós tivéssemos tido uma outra atitude, uma outra reação. Porque é isso que aconteceu aqui com Israel. Não é que Deus fez com Israel. Israel vivia um momento de decadência em todos os sentidos. Um dos períodos mais negros da história de Israel é o que está aqui nesse texto. A nação estava dividida, o povo na total idolatria, na corrupção, na violência, na rebeldia, na desobediência, e tudo isso provocou a ira de Deus, trazendo juízo. A paciência de Deus, queridos, tem limites. Amém, queridos? Deus, Ele é amor, Deus é justiça, Ele é justo, Ele é fiel, mas a paciência dele vai até certo ponto. Tem uma hora que Ele deu um basta, e aqui, com essa nação, Ele deu um basta. Nós lemos o versículo 30, no versículo 31, está mostrando o basta que Deus deu a essa nação. Diz assim: por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Eu derramei, Deus fez. Com o fogo do meu furor os consumi.
fiz-lhe cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Queridos, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fiel, mas tem hora que a paciência dele tem limites. É parecido com a gente. Quem aqui diz, eu sou uma pessoa paciente? Mas tem hora que a tua paciência sai dos limites. Não é verdade, querido? Tem hora que a tua paciência sai dos limites, não é? E foi o que aconteceu aqui com a nação de Israel. Deus deu um basta. Mas apesar do pior ter acontecido, as coisas terem terminado da pior maneira, o Espírito Santo deixou para nós aqui uma declaração surpreendente, porque dá a entender que tudo poderia ter sido evitado, que tudo isso poderia não ter acontecido, se somente um homem tivesse colocado diante de Deus em favor do povo. Você entendeu isso aí? Se apenas um homem, nós estávamos falando anteriormente de Cornélio, se apenas um homem tivesse colocado diante de Deus em favor do povo, Deus teria mudado toda essa situação, Deus teria revertido todo esse quadro, as coisas seriam totalmente diferentes. Vou fazer uma pergunta, por favor, pensa antes de respirar. Deus muda? Vou me matar outra vez. Eu, o Senhor, não mudo. Onde é que está isso, Daniel? Eu também não lembro. Onde é que está isso, minha gente? Universitários, chave bíblica. É Malaquias? Onde é que está isso? Vamos matar a cobra e mostrar o pau. Eu tenho certeza que isso está na Bíblia. Amém? Aonde, gente? Ah, eu sabia que era Malaquias, viu? Obrigado. Deus vai abençoar a sua casa. Aonde é que está Malaquias? Antes de Mateus. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Amém, querido? Amém. Olha só, Deus não muda. Quer dizer que aquilo que Ele falou lá no Velho Testamento, mudou? Alterou? É diferente hoje? Não, queridos. Se essa era uma verdade para aquele povo, se alguém orasse, se colocasse diante de Deus, clamando pelo favor daquela cidade, daquela nação, Deus ia mudar aquela situação. Mas Deus diz que Ele não achou um. Então, querido, eu quero pegar essa verdade aqui. A oração de uma pessoa pode mudar muita coisa. Bata na palma do teu irmão e diga para ele: a oração de uma pessoa pode mudar muita coisa. Pode mudar a tua casa, pode mudar a tua família, pode mudar a tua igreja, pode mudar a tua nação, pode mudar a tua vida profissional. Amém? A oração de uma pessoa. Se essa era uma verdade para aquele povo, querido, ela é uma verdade para nós. É uma verdade para a nossa família, para a nossa nação, para a nossa igreja, para a nossa vida. Por mais piores que as coisas estejam, por mais críticas, desesperadoras, se Deus encontrar alguém que fique diante dele, e aqui, querido, está subtendido, a maioria dos comentaristas diz que está subtendido o que aqui? O papel de que aqui? O que está subtendido aqui? Hein? O que essas pessoas, essa pessoa ia fazer? Hein? Fala alto! Orar! Interceder, se colocar na brecha. A Bíblia diz aqui, se apenas uma pessoa se colocar diante dele
em oração. Em vez de destruição, viria a reconstrução. Em vez de derrota, viria a vitória. Em vez de vergonha, viria a honra. Meu irmão, talvez você hoje viva uma situação que se esgotaram as esperanças de um livramento. Talvez você viva uma situação que tudo a leva a crer que vai acabar da pior maneira, vai acabar da pior forma, vai acabar porque não tem mais saída, não tem mais solução. Eu queria dizer para você, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Deus ainda pode mudar essa situação. Deus ainda pode transformar esta angústia que você está vivendo hoje. Amém? Há algo que você tem, em primeiro lugar, crê nisso. Você crê que a tua oração pode mudar esse grande desafio que você tem pela frente hoje? Que a tua oração pode levantar uma pessoa enferma? Que a tua oração pode dar livramento de um laço do passarinheiro que apareceu de uma hora para outra na tua vida? Em primeiro lugar, eu tenho que crer. Eu creio no poder da oração. Quem aqui, queridos, pode dar testemunho para quem está do seu lado que você crê no poder da oração? Por quê? Porque você já orou e viu Deus agir. Você já orou e viu Deus abrir uma porta. Você já clamou a Deus no momento de angústia e Deus ouviu a sua oração. Amém, querido? Então você pode dizer, eu creio no poder da oração. Eu creio. Amém? Mas não basta eu crer, querido. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que orar. E aqui o texto, voltando para Ezequiel 22, ele diz assim, busquei entre eles um homem. Busquei entre eles. Entre eles quem? Um homem. Mas entre eles quem? Os crentes. Gente, pode responder, viu? Vamos conversar, vamos interagir. Fica todo me olhando com cara de paisagem. A impressão que eu tenho é que tu não sabe nada. Aí tu fica, abre a boca, erra. Que é errando que a gente acerta. Amém? Nosso curso aqui na terça-feira é um tiroteio de pergunta. É um tiroteio de pergunta, porque o pessoal agora já se conhece, já não tem vergonha de perguntar nada. Então todo mundo pergunta, porque perguntando você responde, porque respondendo, errando. Quem é que já errou na vida? Errando é que a gente aprende. Amém? Então busquei entre eles um homem. Entre eles quem? Obrigado. Busquei entre eles um homem. Entre eles quem? Entre os crentes da nação, entre os sacerdotes, entre os líderes, entre aqueles que estavam em posição que pudessem influenciar os outros, entre os crentes. Se Deus hoje fosse procurar um homem, Ele ia procurar onde? Na igreja. Amém? No meio daqueles que conhecem a Deus, que conhecem a sua palavra, que conhecem as suas promessas. Só que a nação inteira, querido, estava em completa decadência espiritual. O pecado tinha crescido de tal forma, no meio do povo, que ninguém mais se preocupava com Deus. Ninguém mais tinha interesse nas coisas de Deus. Ninguém mais orava. A gente não pode se esquecer, eu repito muito isso aqui, tudo que Deus faz através de quem? De nós. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, mas Ele escolhe, agora a maneira que Ele gosta de trabalhar é usando a cada um de nós. Então tudo que Deus faz, Ele faz através dos homens, Ele faz através daquele que o amam, que o adoram, que o servem, que leem na sua palavra, que leem a sua palavra, que creem nas suas promessas. Amém? Amém. Você é um deles. Então, querido, a situação estava crítica, desesperadora, e aí Deus buscou alguém que estivesse diante dele, em oração, intercedendo, clamando em favor daquela terra. Por quê? Por que Deus procurou? Por que Ele buscou? Porque Ele queria reverter aquilo. Ele queria mudar aquele estado de coisas.
Ele queria acabar com aquela maré de destruição e ruína. Ele queria trazer um novo tempo. Ele queria trazer uma restauração. Muitos conheciam a Deus ali. Muitos conheciam as promessas de Deus. Muitos já tinham visto as manifestações do poder de Deus. Mas a situação ficou tão caótica, ficou tão desesperadora, que ninguém foi capaz de acreditar que a sua oração pudesse mudar aquilo, pudesse reverter aquela situação, pudesse abrir um outro caminho, pudesse gerar um futuro melhor, um livramento, uma restauração, uma libertação. Queridos, vamos falar a verdade, assim também acontece conosco. Amamos a Deus, servimos a Deus, adoramos a Deus, conhecemos a sua palavra, conhecemos as suas promessas, mas quando a situação fica feia ao nosso redor, quando a situação fica caótica, desesperadora, quando o médico diz não tem mais saída, quando o advogado diz já perdeu essa causa, quando o homem diz não vou mais, vou sumir, vou embora de casa, quando a coisa fica caótica, a gente não acredita mais que a nossa oração vai mudar aquilo. E a gente fica congelado. Quantos aqui tem coragem? Olha, já aconteceu situações na minha vida que eu não sabia orar. Não conseguia orar. Não conseguia fazer nada. Vocês estão aí, foram embora, foram para a praia, me deixaram aqui sozinho. Vai dizer que isso não acontece com você? Você já participou de uma reunião de família que acabou uma batalha de Guararapes? Já participou de uma reunião de família assim? Uma guerra do Paraguai? Serve, minha irmã? Não é? E aí você, aquilo quando acontece, você não consegue nem orar. Você vai ao médico, crente que ele vai te dar uma boa notícia, e ele nem deixa você sentar. Olha, sinto muito, você está com câncer. A pessoa recebe aquilo com choque, perde o chão, não consegue nem orar. Orar o quê? Dizer o quê? Às vezes não consegue nem falar. Se a palavra de Deus diz, querido, que um homem, com a sua oração, podia mudar a história daquela terra, o que é que hoje a gente não pode mudar como igreja? O que é que hoje a gente não pode mudar como corpo de Cristo? O que é que hoje a gente não pode mudar dando a mão, 2 ou 3, e botando uma causa diante do Senhor? Quem tem aqui, querido, uma situação desesperadora, angustiante, você precisa de uma solução, uma saída. Olha, em vez de vocês ficarem olhando para a minha cara, vou dar trabalho para vocês. Dá a mão para 2, 3 pessoas, e eu quero, bota a pior causa que tiver aí. Qual é a pior causa que vocês têm? E 2 ou 3, orem, porque vocês só ficam ouvindo, não fazem nada. Então agora, vira para trás, vira para o lado, vira para frente. Agora, não é hora de ficar lendo a Bíblia, não. Dá uma de espiritual. Pergunta aí, meu irmão, qual é o desafio de hoje? Qual é a tua luta? Qual é a tua prova? Qual é a tua dificuldade? Pergunta para o seu irmão e dá a mão a ele. Olha aí, tem gente do teu lado, sozinho. Dá a mão a essa pessoa. Ora junto com ele, agora que você está ouvindo essa palavra. Dá a mão ao seu irmão e coloca essa situação diante do Senhor, coloca essa causa diante do Senhor, levanta o teu clamor. Não é para ficar olhando para mim, é para virar para a pessoa que está do teu lado. Tem que ter um esforço, tem que ter uma disposição. Dê a mão ao teu irmão e vamos orar. Vamos orar, vamos clamar. A situação dentro de casa está difícil, a vida financeira está difícil, o casamento está difícil, o problema na família está difícil. Vamos orar, dá a mão ao teu irmão, ora junto com ele, levanta a tua voz, clama ao Senhor. Senhor, entra na casa do meu irmão, joga por terra a discórdia, joga por terra a desunião, joga por terra a enfermidade, a doença, a injustiça. Toma a vida do meu irmão, Pai, que haja uma mudança, que haja uma transformação. A tua palavra é verdadeira. Se 2 ou 3 se determinarem alguma coisa, o Senhor vai ouvir e vai responder.
cura os enfermos da família do meu irmão, liberta os oprimidos, traz salvação na sua casa, opera como só o Senhor pode operar. Nós jogamos por terra toda a intenção de Satanás, toda a obra do maligno, toda a praga lançada contra o meu irmão, a minha irmã, caia por terra. Salva ele, salva a casa dele, salva a sua família, dá prosperidade financeira, abre porta de emprego, opera como só o Senhor pode operar, transforma a vida dele, que ele saia daqui hoje transformado pela tua presença, pelo teu poder. Nós oramos com fé, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vai glorificando o nome do Senhor aqui enquanto o pregador respira. Aleluia. Graças a Deus. Olha aqui, queridos, o Senhor nosso Deus não muda. Aonde as coisas estão desesperadoras, aonde as coisas estão angustiantes, trazendo aflição, Deus está buscando entre os deles alguém que creia que a sua oração pode fazer diferença. O Espírito Santo está caminhando aqui conosco. Tem gente aqui vivendo no meio de situações desesperadoras, em diversas áreas da sua vida, e Deus está falando com você. Deus está procurando alguém. Alguém que creia que a oração pode fazer diferença. Alguém que se coloca diante dele, intercedendo por uma causa. Alguém que, apesar de tudo estar ao contrário, tudo dizendo que não, se mantém firme em oração. Amém? Para Deus reverter esse quadro, essa situação. Então, primeiro a gente tem que existir alguém. Tem alguém aqui? Alguém. Tem vários alguém, mas ninguém se manifesta. Alguém. Eu sou um alguém. Levante a sua mão e diga para o seu irmão, eu sou um alguém. Se não levantou a mão, diga, eu sou um morto-vivo. Diga, levanta a mão e diga, eu sou um morto-vivo. Primeiro tem que ter alguém. Esse alguém tem que crer. Amém? Esse alguém tem que orar. Mas o texto continua, querido. Ele diz assim, alguém disposto, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Vamos entender isso aqui. Alguém disposto a se colocar na brecha. Naquele tempo, querido, as cidades eram muradas. Não é? Não é como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem muros ao redor. Mas as cidades eram muradas. Por exemplo, Jerusalém. Você que já foi a Jerusalém, já viu que a cidade lá é murada. Se você ainda não for, depois que você passar para outra, você vai entrar em Jerusalém, e a Jerusalém Celeste também vai ser murada. Então, querendo ou não, um dia você vai entrar em Jerusalém. Amém? Diga para o teu irmão, um dia a gente vai se encontrar em Jerusalém. Eu espero. Amém? Eu vou perguntar por você quando chegar lá em cima. Amém, queridos? Então, queridos, as cidades eram muradas. Então, quando a cidade era atacada, das estratégias era romper a muralha, é criar uma brecha, é criar uma fenda, é criar um ponto vulnerável onde o inimigo pudesse penetrar. Então, quando a cidade estava em guerra, havia um trabalho que era o mais perigoso de todo, era o trabalho mais difícil, era aqueles que iam fechar a brecha, iam tampar o muro, eram pessoas que ficavam ali, elas ficavam ao mesmo tempo tampando, fechando a muralha, mas ao mesmo tempo era ela que ficava defendendo os que vinham de fora.
Em geral, esse era um trabalho que era feito, um ficava trabalhando e o outro ficava do lado de fora, atento para nenhum intruso aproveitar aquele momento. Então, aqui é uma figura que Deus está trazendo para nós. Enquanto os uns restauravam a muralha, os outros ficavam guardando, ficavam ali protegendo, defendendo, guardando para que restauração pudesse acontecer, para impedir que outros viessem de fora para aumentar mais ainda. Então, essa pessoa que se colocava na brecha, se colocava na muralha, ficava em oração e ao mesmo tempo defendendo aquele lugar, era uma pessoa sujeita a muito ataque, era uma pessoa que ficava debaixo de muita opressão, era uma pessoa debaixo de muita ofensa, ela se tornava um alvo. Queridos, isso acontece a mesma coisa. Quando a gente na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, se põe no local de oração, de intercessão, clamando por uma família, por uma causa, por uma situação, muitas vezes a gente sofre ataques, muitas vezes a gente sofre pressão, muitas vezes pessoas se levantam contra nós, mas o sucesso da restauração dependia dessa pessoa que ficava ali tomando conta, restaurando o muro, consertando o muro, tapando o muro, mas também muito atento a tudo que vinha de fora, para que ninguém invadisse, para que ninguém criasse, que ninguém atacasse. Deus hoje, querido, quer fazer a mesma coisa conosco. Ele quer reverter o quadro de muitas situações. Ele quer acabar com a ruína, com o fracasso, com a derrota. Ele quer consertar aquilo que está caído, destruído, arruinado, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ministério. Ele quer fazer isso, mas ele precisa de alguém que se coloque na brecha. Alguém que se coloque na brecha, que crê que Deus tem a solução. Alguém que interceda. E alguém que também proteja, defenda. Seja um guardião, um sentinela, um vigia. Amém, querido? Amém. Alguém que precisa orar, mas também precisa proteger. E é esse enfoque aqui que eu quero trazer para você. Não é? Porque esse que Deus pede aqui, esse alguém, era alguém que tapava o muro, mas era alguém que protegia o muro. Ao mesmo tempo ele fazia uma obra de restauração no muro, ao mesmo tempo ele protegia para que ninguém entrasse no muro. E olha, querido, hoje o muro de proteção ao redor de nós, da nossa casa, da nossa família, da nossa nação, da nossa igreja, da nossa denominação, tem brecha. Qual é a família que não tem brecha? Qual é a igreja que não tem erro? Somos humanos. Qual é o ministério que não tem erro? Qual é o casal que não tem brechas? Qual é a família que não tem brechas? E Deus hoje está buscando aqueles que estão dispostos a ser reparadores de brechas. Está aí o título dessa mensagem, Júlio. Reparadores de brechas. Alguém que vê aquilo que está destruído. Alguém que vê aquilo que precisa de conserto. E ora, intercede, levanta de madrugada, vai ao monte, jejua, clama, apresenta aquela causa diante de Deus. Apresenta aquela causa diante de Deus, vem à igreja, traz o nome no papel de oração, entrega aqui. Está com o irmão, ora com o irmão, vai na causa de alguém, pede oração, alguém que está levantando de madrugada, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, apresentando a causa ao Senhor, ele está fazendo um trabalho diante de Deus, de oração pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus amados, pela sua igreja, pela sua nação, pela sua cidade, ele está em oração diante daquela pessoa, mas ele tem um segundo ponto que ele também tem que fazer. Ele tem que proteger a sua causa. Ele não pode deixar a sua causa ser atacada. Ele tem que ficar na brecha e não deixar ninguém falar mal da sua causa.
ninguém atacar a sua família, ninguém atacar a sua casa, ninguém atacar a sua igreja, ninguém atacar o seu pastor, ninguém atacar o seu ministério. Ele tem que guardar, ele tem que ficar ali guardando. Vai ser alguém que ora, mas ao mesmo tempo protege. Ora, mas guarda. Ora, mas não deixa ninguém falar mal. Está aí, querido, a gente peca aqui. Orar, todo mundo aqui ora. Mas a gente ora e acabou de orar, mete o pau naquela pessoa por quem a gente orou. Estou falando mentira aí, santos de Deus. A gente ora, orei muito pelo pastor, mas o pastor, né, ele é fraco, né? Ele é muito fraco. Meu irmão, você tem que orar e você tem que proteger. Por exemplo, eu não aceito conversa de homem, de marido, quem quer que seja, que me procura e começa a falar mal da mulher. Eu digo, olha só, se você veio aqui para falar mal da tua mulher, você devia ter trazido ela. Como é que Deus vem, uma pessoa vem pedir ajuda, se mete o pau na mulher, se mete o pau no marido, se mete o pau nos filhos, frequenta a igreja, recebe a palavra de água viva, recebe alimento espiritual, sai da igreja, metendo o pau na igreja. Esse aí, querido, não está com uma brecha não, está com um túnel. Amém, querido? Não, porque tem gente, não, porque eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, mas é uma fofoqueira, maledicente. É uma pessoa que, em vez de estar fazendo o bem, está fazendo o mal. Amém, queridos? Então, querido, nós temos que ser pessoas que oramos. Olha aqui, nós somos uma igreja de oração. Quem é que pode nos acusar de não ser uma igreja de oração? Somos uma das poucas igrejas que tem um culto de oração. Procura aí se tem igreja que tem um culto de oração. Tem igreja de show, de babado, de uma porção de coisa. Mas de oração, pode rir, eu deixo. Não tem problema. Nós somos uma igreja que tem um culto de oração. Amém, querido? Nós temos uma igreja, temos um grupo de intercessão que está em oração. Tudo que nós fazemos com oração. Você que chega cedo, vê que o pessoal da introdução, antes de participar, o pessoal do louvor, está aqui em oração. Tudo que a gente faz com oração. Isso é ótimo, é maravilhoso. Quantos aqui oram em casa? Oram com a família? Aquela oração michuruca da hora do almoço. Quem é que faz uma oração na hora do almoço? Né, michuruca, desculpa. É porque às vezes a gente está com fome e a gente fala, Deus abençoe essa comida em nome de Jesus, amém. Vocês não fazem isso não, só o pastor que chega esfomeado em casa. Né? Eu vou contar isso, porque isso faz parte da história da nova vida, e vocês guardem isso, né? Primeiro Natal que eu passei na casa do Bispo Roberto, fui convidado para o Natal, e aí estava a mesa toda arrumada, chegou todo mundo, e agora então o bispo vai orar, noite de Natal, né? E eu crente novo, expressando uma oração poderosa. Aí o Bispo Roberto chegou na mesa, Deus abençoe esse peru em nome de Jesus. Puxou a cadeira e sentou. Olha só, se isso acontece em casa de bispo, imagina o que não acontece na nossa casa. Que Deus o tenha, louvado seja Deus pela vida do Bispo Roberto, um homem que é uma referência para nós até hoje. Amém? Então, quando você faz essa oração assim, meio rapidinho, se lembra do Bispo Roberto, dá graças a Deus. Amém, querido? Olha aqui, querido, orar a gente ora, mas a gente não vigia. A gente ora pela igreja e daqui a pouco já está criticando a igreja. Ora pelo diácono, daqui a pouco já está falando mal do diácono. Ora pelo pastor, daqui a pouco já está criticando o pastor. Então, queridos, aqui é que está o nosso defeito. A gente ora, mas não fecha a brecha. É aqui que falha tudo. Então, o que Deus está pedindo aqui, está procurando, Ele tem que procurar mesmo. É difícil encontrar uma pessoa que ora e protege
a vida daquela pessoa por quem ele ora. Amém, querido? Não é? É aquela pessoa que fica na brecha, não deixando ninguém atacar a sua causa. Amém? Infelizmente, hoje, muitos oram, mas em vez de proteger, de guardar, abre uma brecha maior ainda. Atacam, acusam, falam mal, ofendem. Viu? Quando você ouviu alguém falar mal de mim, diz: irmão, cala a boca. Ele já está com idade. Tenha misericórdia dele. Ora por ele, um sexagenário, está aí, né? Ora por ele. Amém? Você hoje está falando, alguém fala mal dos pastores que são mais novos, tenha paciência. São novos, são novinhos, como diz, viu? Novinho, não é? Vai aprender, não é? Ouviu falar mal do diácono, da diaconisa, me tratou assim, calma, né? Todo mundo tem falha. Amém, querido? Quem é que aqui diz: eu não tenho nenhuma falha? Levanta, levanta, você que diz: eu não tenho falha, né? Graças a Deus. Então, queridos, a gente aqui, o que o Senhor está nos pedindo aqui, é para a gente orar. O desejo de Deus hoje não é destruir família nenhuma, não é trazer juízo sobre casa nenhuma, não é trazer juízo sobre ministério nenhum, igreja nenhuma. A gente vive um tempo assim, queridos. Cada dia você tem uma notícia, soube o que aconteceu, soube de fulano, soube de ciclano. A gente está vivendo um tempo assim, querido, não é? Me dá angústia isso aqui, né? Como diz assim: fiz cair-lhes sobre eles a cabeça o castigo do seu procedimento. Então a gente está vivendo um tempo assim. É um momento da gente orar e proteger. Meu irmão, minha irmã, aceite esse conselho: não fale mal de igreja nenhuma. A igreja pode estar errada, é a igreja do cuspe santo, é a igreja não sei do que, não interessa. Deus vai lidar, protege, muda de assunto, né? Porque as pessoas vêm, começam a provocar a gente: mas aquela igreja, eu que sou pastor, você é pastor daquela igreja. De que igreja? Né? Porque hoje são tantas na televisão, né? Outro dia eu estava falando para o Júlio, aliás, falei aqui, né? Olha aqui, ó, você pode comprar seu DVD, você pode fazer isso, passa ali na Tenda dos Milagres e adquire o seu DVD e o seu CD. E eu estava indo para Cachoeiro de Macacu e passei por uma igreja grande, Igreja Pentecostal, Tenda dos Milagres. E, aleluia, glória a Deus. Não é? A gente não fale mal de igreja, não fale mal de pastor. Tenha misericórdia dos pastores, são homens como você. Não fale mal das mulheres de Deus. As mulheres aí estão poderosas, é missionária, já tem bispa, qualquer dia tem apóstola, sei lá o que, epístola, tem uma porção de coisa. A gente estranha isso, não estranha, querido? Isso é uma coisa que eu estranho. Não, é o apóstolo. Apóstolo é... O cara saiu de uma igreja, dividiu a igreja, abriu uma igreja do outro lado da rua e se intitulou apóstolo. Não é esquisito? Deixa com Deus. Deixa com Deus. Amém, querido? Amém. A gente precisa orar, querido, pela igreja de Jesus Cristo, orar pelas denominações, orar, querido, pelo esse trabalho que está sendo feito na cidade do Rio de Janeiro. Trabalho está sendo feito lá na Rocinha, vai continuar esse trabalho, amém? Deus não quer trazer destruição, Deus quer trazer restauração, Deus quer trazer livramento, quer levar o Rio de Janeiro a viver um novo tempo, uma nova época, amém? Não fala mal da tua cidade, não fala mal do teu governador, não fala mal do teu prefeito, pelo contrário, ora e protege, amém, querido? Hoje todo mundo pronto para meter pau em todo mundo. Amém, queridos? Que a gente possa orar e proteger, né? Deus quer abençoar,
nós sejamos assim, querido, pessoas que oram, mas pessoas que também protegem. Olha só, você vai assumir um compromisso, não caiu do lado, sentou do lado de quem quer que você colocou, foi Deus que botou. Diga para o teu irmão, eu tenho um compromisso com você essa semana. Fala, abre a boca. Eu vou orar por você. Parte 1, eu vou orar por você. Parte 2, fala para o teu irmão, na minha presença, ninguém vai falar mal de você. Viu, Daniel? Na minha presença, ninguém vai falar mal de você. Essa é a oração que Deus responde, querido. Amém, querido? Que adianta essa oração cheia de amargura no coração? Que adianta você estar dizendo que está orando, mas está cheio de rancor, de ódio, de ressentimento? O que adianta? Você está abrindo brecha. Deus não quer mais ninguém para abrir brecha, já tem assim, minha gente. Deus está procurando os reparadores de brechas. São aqueles que oram, intercedem e ficam juntos, não espalham, ficam juntos. Amém, querido? Eu entendo, né? Eu estava lendo um comentarista dizendo que esse trabalho, em geral, era feito em duplas. Um trabalhava e o outro vigiava. Então, queridos, nós temos que ter essa parceria entre nós. Orar um pelos outros e vigiar também pelos outros. Proteger, guardar, não é? Não deixar dentro de casa um falar mal do outro. Não deixar dentro do ministério. O líder deu uma direção, virou as costas, já tem alguém, não concordo, não aceito. Ele está sem direção, não sabe o que faz. Como é que o ministério vai progredir? Amém, querido? Estou falando muita bobagem aqui hoje, né? Então, querido, vamos trazer isso para a nossa casa, trazer isso para a nossa família. Isso muda tudo, minha gente. Muda tudo. Se eu começar a orar, e começar a não mais acusar, criticar, apontar, colocar defeito, muda tudo. A vida de um casal. Quem aqui é casado? Quem aqui quer casar? Aleluia! Amém? Então começa a orar. E para de falar que só tem bagulho no catete. Aqui não tem homem que presta. Aqui não tem mulher que presta. Não vai casar nunca, menino. Não é? Começa a orar pela sua esposa. Orar pelo seu marido. Orar pelo seu filho, pela sua filha. Vai ter uma hora que a língua vai coçar. Se controla. Protege. Guarda. Não fala mal, não ataca, não ofende, só ora. Essa é a oração que Deus age. Ele sabe que você tem aguentado desse homem. Ele sabe que você tem aguentado dentro de casa. Mas Ele vê que você não para de orar. Às vezes você ora com lágrimas. Você ora com lágrimas. Essa é a oração que Deus responde. Igreja Nova Vida do Catete, vamos ocupar um lugar de oração. Vamos orar. Vamos orar pelas outras igrejas, pelos outros ministérios. Vamos proteger. Talvez isso seja uma coisa que me dá um orgulho. Me perdoe. Mas as pessoas dizem muito, eu escuto isso muito, e eu fico muito feliz. Eu gosto da Nova Vida, porque a Nova Vida não mete pau em ninguém. A Nova Vida não fica apontando defeito de igreja tal, de igreja calcular. E isso é muito bom. Na Nova Vida não se critica os católicos, não se critica os espíritas, não se divide as outras denominações, não é? Foi algo que a gente aprendeu, querido, com aqueles que nos discipularam. E a gente pode levar isso para dentro da nossa casa. Começar a orar pela nossa família,
orar pela nossa igreja, orar pela nossa oração. Diga para o seu irmão, a sua oração tem grande poder. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você pode se colocar de pé? Eu quero agradecer você que aí nesse momento que eu mandei você orar, você orou. Deus ouviu a sua oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus está buscando um homem. Alguém que ora e alguém que protege. Alguém que ora e repara as brechas. Então eu queria que você agora, nesse momento, baixasse sua cabeça, fechasse teus olhos. O quadro que a palavra de Deus nos apresenta aqui era um quadro caótico. Um país totalmente dividido. Discórdia, desunião, rebeldia. Abaixa a sua cabeça, querido. Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? Ou qual é a pessoa que é o maior desafio que você enfrenta hoje? Qual é a situação que já disseram para você que não tem jeito? Não tem solução, não. Qual é a situação que disseram para você, se conforma? Não vai melhorar nada, vai até piorar. Busquei entre os crentes da Igreja Nova Vida, do Catete, um homem, uma mulher, que tapasse o muro, que tape o muro e se coloque na brecha perante mim, a favor desta causa. Pai querido e amado, coloque a tua causa diante de Deus agora. Talvez seja uma causa pela qual você já vem orando há muito tempo. Você vem intercedendo há muito tempo. Pode ser sua vida pessoal, profissional, afetiva, familiar. Pode ser uma enfermidade, uma causa na justiça. Pai querido e Pai amado, a tua palavra diz: se nós ficarmos no muro, fecharmos o muro, nós orarmos e taparmos a brecha, o Senhor vai se manifestar como só o Senhor pode se manifestar. Perdoa-nos, Pai. Perdoa nós que às vezes nos julgamos tão espirituais, porque oramos e intercedemos, mas tem horas, Pai, que nós somos muito carnais, porque não controlamos o que falamos com a boca, criticamos, acusamos, praguejamos, às vezes até amaldiçoamos as pessoas com palavras malignas. E nós queremos te pedir perdão, Pai. Queremos te pedir perdão. Queremos viver um novo tempo, Pai, na nossa vida pessoal. Queremos viver um novo tempo na nossa igreja. Queremos viver um novo tempo na denominação Nova Vida. Queremos viver um novo tempo na cidade do Rio de Janeiro, na nação brasileira. Queremos viver um novo tempo na igreja de Jesus Cristo. Então, Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres de oração. Pessoas que levantam de madrugada, pessoas que oram caminhando pelas ruas, pessoas que oram subindo nos montes, pessoas que oram entrando no quarto e fechando a porta, pessoas que oram na condução, pessoas que oram sem cessar, que nem Cornélio, pessoas que estão sempre lembrando diante de Deus o seu líder, lembrando diante de Deus a sua família, lembrando diante de Deus aquela pessoa que tem gerado tanto problema. Ajuda-nos a fazer isso, Pai, mas ajuda-nos, Senhor, a fazer a segunda parte, que é proteger a nossa causa, é guardar a nossa causa, a não permitir que ninguém se aproxime de nós, acusando, condenando, falando mal de ciclano, falando mal de beltrano, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de líder.
Ajuda-nos, Senhor, a tapar a brecha. Livra-nos, Senhor, de sermos esses que abrem uma brecha maior ainda. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me, Pai, a orar por essa pessoa que está do meu lado direito, essa pessoa que está do meu lado esquerdo, a orar, mas me ajuda a proteger. Ajuda, Pai, a orar pelos líderes dessa igreja, pelos pastores, mas ajuda também a protegê-los, guardá-los, livrá-los de ataques, de toda pressão. Ajuda-nos, Senhor, a praticar essa palavra na nossa vida, porque nós queremos ver o mover do Teu Espírito. Querido irmão, eu queria que você colocasse diante de Deus uma pessoa. Talvez você tenha muitas. Uma pessoa com quem você vai assumir um compromisso diante de Deus hoje. Uma pessoa que você vai assumir um compromisso com essa pessoa, orar por ela, orar por ele. Mas esse compromisso envolve também não permitir que ninguém ataque essa pessoa. Não dá ouvidos a palavras de calúnia, palavras de acusação. Não dar ouvidos. Ora por essa pessoa e protege. E quando alguém se aproximar de você para falar mal dessa pessoa, saia de perto. Peça licença. Finja que não ouviu e proteja essa pessoa. E guarde essa pessoa. E você vai ver Deus operar. Eu te pedi uma pessoa. Agora eu te peço uma outra situação. Uma situação da tua família. Uma situação profissional. Uma situação que tem sido crítica para você. Uma situação que dizem para você que não tem mais solução. Coloque isso diante de Deus. Coloque aquilo que está caótico, aquilo que está destruído. Coloque diante de Deus. Ore por isso. Levante uma oração agora. Coloque essa situação diante de ti, Pai. Entrego nas tuas mãos. E a partir de hoje, além de orar, eu vou proteger essa situação. Eu vou guardar essa situação no meio das minhas orações. Eu abençoo o meu irmão, Pai. Eu abençoo a minha irmã. Que essas orações que nós estamos fazendo aqui agora, Pai, esses compromissos que nós estamos assumindo agora, venham mudar a história de muita gente. Como Cornélio que orava, Pai, e por causa dele o Evangelho se espalhou. Que essa oração que nós estamos fazendo vá além, muito além do que a gente possa imaginar. Muito obrigado, Pai. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Antes de pedir a oferta missionária e antes de orar, oração final, eu queria que você desse um abraço, seu irmão, meu irmão. Essa semana eu vou orar por você e vou te proteger. Amém? Foi pra onde? Não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Além dessa pessoa que está do outro lado, tem uma outra pessoa que você também precisa dar um abraço nela e dizer: eu também vou orar por você essa semana e vou te proteger. Procura uma outra pessoa para você dar um abraço e dizer: olha, eu vou orar por você e vou te proteger. Amém, querido? Além dessa segunda pessoa, tem uma terceira pessoa por quem você também tem que orar. Saia do seu lugar, deixe de ser folgado, se mexe. Procura uma terceira pessoa e diz: olha, eu também vou orar por você. Eu vou te proteger em oração. Tem uma turma aí que é econômica, né? Faz economia até em oração.